Fala pessoal, Daniel Soria de novo. A gente vem para a nossa última aula desse primeiro módulo do curso de IA para times de vendas e operações. Nessa aula a gente vai falar sobre como utilizar a inteligência artificial para melhorar a abordagem de vendas, né, o pitch de vendas e assim por diante. Por que isso é importante, né? Acho que a maior parte dos vendedores, dos times de serviços e produtos já devem ter escutado alguma dessas frases, como é o caso de "tá muito caro", quando já tenho esse produto, já estou satisfeito, ou vou pensar e aí a pessoa nunca volta, né? E no final do dia tem algumas coisas que isso está por trás quando alguém fala, né? Então, tá caro, é porque a pessoa não está vendo o valor suficiente para pagar pelo preço que você está passando. Ou já estou satisfeito, é porque ele não entende qual que é o seu diferencial em relação ao o concorrente ou a outra empresa que ele já usa, ou o produto ou serviço que ele já usa. Se ele vai pensar, muitas vezes ele não tem a segurança de tomar aquela decisão naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente está respondendo muito no automático. E a inteligência artificial pode ajudar a treinar essas respostas, simular objeções, inclusive a passar por essas objeções e conseguir conectar o preço ao valor agregado que a solução tem. A Salesforce, né, que é uma empresa gigante no setor de sistemas e softwares para vendas, para times de vendas, frequentemente eles fazem algumas pesquisas com esses times de vendas e soltam alguns relatórios, como este do State of Sales, que é um relatório sobre como que está o estado dos times de vendas, né? O status das vendas nas empresas. E um dos pontos interessantes que eles trouxeram é que os vendedores de alta performance nas empresas, normalmente eles dedicam uma média de 4 horas por semana para preparação e até simulação de objeções. Então eles se preparam a potenciais objeções que os clientes vão trazer para eles. Então, a gente está lançando um serviço novo, eu vou oferecer isso para os meus clientes que eu já tenho, ou para clientes novos, e esses vendedores que normalmente têm os melhores resultados, eles estão gastando 4 horas da semana deles para se preparar já a possíveis pontos que os clientes vão contrariar aquela abordagem de venda, aquele produto, aquela solução que ele está tentando vender. Então, o que a gente pode simular e experimentar dentro da inteligência artificial com relação a essas objeções? A gente consegue, por exemplo, um cliente que está falando que já está satisfeito, ele está querendo dizer que não sabe o que existe de diferente ali, e você pode pedir para a IA citar uma diferença concreta entre o produto que ele já tem e o produto que você está oferecendo. Quando ele cita que aquele produto está caro, você consegue utilizar a IA para conectar o preço a um problema concreto que o cliente já identificou, que vai resolver um problema dele que o fornecedor mais barato não oferece. Então, o Vou Pensar, você consegue pedir para a IA reduzir o risco desse cliente. E aí, seja através de oferecer algum teste, alguma facilidade de cancelar, alguma coisa que obviamente está dentro do leque que você pode negociar com ele, mas para reduzir, para contornar essa objeção. E você pode fazer tudo isso simulando dentro da inteligência artificial, descrevendo o perfil do cliente e fazendo de fato quase como uma atuação onde a IA vai ser o seu cliente e e você vai ficar tentando convencer ela e superar essas objeções, e depois disso a própria IA pode gerar um relatório de feedbacks e melhorias que você pode ter no teu pitch de vendas ali com a simulação. Como que a gente de fato leva isso para dentro da inteligência artificial? A gente tem aqui um prompt estruturado para responder a objeções dos clientes. Então, você pode colocar para ele aqui, me ajude a responder uma objeção de vendas. E aí, a gente tem que passar um contexto para a IA, né, para ela saber do que está acontecendo. Então, qual que é a objeção que o cliente está colocando? Está caro, não sei se vale o investimento. Qual que é o produto ou serviço que esse cliente, que você está tentando oferecer para o cliente? Qual que é o perfil do cliente, tá certo? E quais são
os benefícios que o seu produto tem, beleza? Além disso, você pode setar algumas coisas para obter um direcionamento mais específico da resposta. Lembra que ali no caso que a gente fez na aula passada, a gente não setou que tinha que ser uma resposta curta. Então a Ava foi lá e criou um textão que estava muito bom, que tinha muitas informações sobre o produto LAN to LAN, mas que não era viável você usar aquilo para enviar para o cliente. Então, aqui na tarefa e no tom, a gente consegue direcionar um pouco mais sobre o que a gente quer dentro dessa resposta de fato, o tom que a gente quer, terminar com um call to action, mostrar um ROI específico e aí conseguir direcionar um pouco mais a resposta daquilo que a gente espera que saia de fato, né? O tom consultivo e assim por diante, tá certo? Então, vamos aqui para a própria Ava e eu vou colar aquele prompt, tá certo? Me ajude a responder uma objeção de vendas. Aí, contexto, qual que é a objeção? Pode ser essa aqui mesmo, está caro, não sei se vale o investimento. Qual que é o produto? Eu vou trocar aqui a ordem, só para, em termos de ficar mais fácil de colar as informações. Qual que é o perfil do cliente? Uma pequena rede de supermercados com alguns depósitos espalhados pela região. Vamos botar pelo estado. Ok? Bom, uma rede, pronto. Produto e serviço. Está aqui o nosso produto e serviço, LAN to LAN, ok? LAN to LAN da Alaris. Benefícios. Vou pegar aqui do próprio documento, né? Vamos descer aqui. Vou copiar todo esse texto. Ok? Está aqui os benefícios do produto, tarefa, reconheça a preocupação, conecte o valor entregue, tom consultivo respeitoso e assim por diante. E agora a gente vai conseguir extrair aqui da inteligência artificial algumas possibilidades para a gente fugir das objeções, tá certo? Aqui, reconhecimento da preocupação, conexão do preço e valor. Então, a inteligência artificial trouxe para a gente uma estruturação de como que a gente pode contornar a objeção de que o produto da LAN to LAN está caro, trazendo, por exemplo, um ROI de latência zero, agilidade total no checkout e na emissão de notas, segurança de dados, eficiência logística, informação em tempo real para evitar ruptura de estoque. Afinal, é um supermercado ali que tem que, obviamente, garantir que tenha o produto na gôndola do supermercado para ele vender, né? E ruptura de estoque é quando você vai lá comprar uma Coca Zero e não tem o produto que você quer na gôndola, né? Bom, e ele traz aqui uma série de direcionamentos, colocou o call to action que a gente pediu para ele colocar. E assim a gente tem um prompt, um caminho para ir superando as objeções de vendas. E a partir daqui, a gente pode seguir essa conversa caso o cliente tenha uma nova objeção. O cliente teve uma nova objeção. E a partir daqui, a gente vai lidando com essa informação e obtendo respostas para direcionar esse cliente para comprar o nosso produto ou serviço. Uma outra forma de melhorar a abordagem de vendas do teu time ou a tua própria é justamente fazer a simulação, né? Que é você utilizar a inteligência artificial como se fosse um ator fingindo ser o meu cliente e, a partir daí, você ir tentando, experimentando, gerar ali
o convencimento e argumentos para superar as objeções que o cliente vai tendo. Porque nem sempre a gente vai ter tempo suficiente, né, para pegar todas as objeções do cliente, vir até aqui a inteligência artificial e gerar uma resposta para essa objeção. Às vezes você vai estar falando com ele numa ligação e você precisa estar treinado para isso. Então a gente pode usar a IA para fazer isso. Então eu vou colar aqui o prompt. Atue como um cliente resistente em uma conversa de vendas. Aí aqui, perfil do cliente pode ser... diretor de TI de uma loja de roupas que tem 30 lojas. Produto, LAN to LAN, certo? Objeção principal, preço e já possui VPN, por exemplo, ok? E aí, instruções de feedback. É claro que a gente precisa incluir aqui, né, a descrição do produto LAN to LAN. Vou copiar de novo aqui. LAN to LAN. E aí, a gente vai utilizar a IA para ser a nossa inteligência artificial, o nosso cliente. E aqui, ó, ele veio. Eu sou o Roberto, diretor de TI da rede de lojas, percebi o seu contato, mas eu sei bem sincero que não, para não perdermos tempo. Já temos 30 unidades interligadas por VPN, funciona bem, etc. E a partir daqui você vai testando, simulando a conversa com o Roberto aqui, diretor de TI, para conseguir explicar melhor esse produto. Isso funciona muito quando você tem um colaborador novo ou tem um serviço, um produto novo que você ainda não conhece o suficiente. Você pode subir as informações desse produto aqui e ir dialogando com a IA como se fosse com um cliente para você melhorar a sua eloquência sobre esse produto e conseguir superar as objeções. Um terceiro ponto aqui que a gente pode estar utilizando a IA para melhorar a abordagem de vendas é justamente avaliar as chamadas ou até as conversas de e-mails ou WhatsApp ou a plataforma que o time de vendas está usando para falar com os clientes e fazer uma análise sobre como que esses vendedores estão atuando dentro do time. Então a gente pode pegar uma transcrição de uma ligação, pegar uma conversa de WhatsApp, pegar uma troca, uma thread de e-mails que aconteceu entre o time de vendas e um potencial cliente e fazer avaliações sobre como que está sendo a abordagem de vendas, o pitch de vendas, como que esse vendedor e esse time está atuando para a gente ter essa informação para justamente melhorias e feedbacks do time, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou criar uma nova conversa na Ava e eu tenho aqui um documento que é uma transcrição de uma interação entre um cliente e um vendedor, falando sobre os produtos, aqui no caso os planos de internet e fibra, e aí tem toda uma interação do cliente, que é, mas qual é o valor, porque eu vi uma propaganda de uma operadora com preço mais baixo, e uma série de interações desse cliente com o vendedor. E a gente pode usar isso justamente para a inteligência artificial nos ajudar a fazer uma avaliação. Então, me ajude a avaliar a interação do meu vendedor com o cliente. E aí a gente pode vir aqui com um prompt bem simples, né? O contexto e um objetivo. Então, contexto, você atue como um supervisor de vendas. Objetivo. Avalie se o vendedor conseguiu explicar bem o produto, os benefícios e superar
as objeções do cliente. E agora a gente, através de uma transcrição que pode ter sido feita no Teams, ou a conversa de fato, se foi uma interação via chat, via WhatsApp, a gente vai conseguir gerar uma visão extremamente qualitativa de como que foi a interação desse vendedor com esse cliente e gerar um feedback para ele, o que, se a gente fosse fazer manualmente, levaria muito tempo, né? Às vezes essas ligações têm 1 hora, 30 minutos, e você ouvir centenas de ligações não faz sentido. E aí ele trouxe aqui, ó, explicação do produto, identificação das necessidades. O vendedor for assertivo a fazer perguntas sobre o uso diário, adequação técnica, clareza, apresentação dos benefícios. O maior benefício destacado não foi a velocidade em si, mas a estabilidade, como o cliente reclamou de quedas na operadora atual. E assim a gente consegue também fazer uma avaliação, né, dos vendedores e trazer um feedback para o time de vendas, para aquele vendedor, para também melhorar a abordagem de vendas e o pitch de vendas da equipe. Bom, sugiro que você pause o vídeo agora, pratique, seja tentando fazer uma simulação com a inteligência artificial, ou seja, utilizando da IA para passar por uma objeção que você vivenciou no dia a dia, ou até mesmo para fazer avaliação de um pitch, de uma conversa que você teve com o cliente e ver quais são os feedbacks que a IA pode te ajudar a melhorar a sua abordagem de vendas. Bom, pessoal, isso foi o nosso curso para melhorar a abordagem de vendas utilizando inteligência artificial. Importante falar que uma abordagem boa não é ficar empurrando vendas para clientes que muitas vezes não precisam do produto, mas sim reduzir as dúvidas, mostrar o valor e conseguir criar o próximo passo para esse cliente entender que o produto e o serviço que você está oferecendo para ele é a melhor solução para o dia a dia dele. É isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!